Olá! Continuando o tópico métodos nós, vamos ver agora informações relevantes para garantir a estabilidade ou simplificar a análise estrutural de treliças. Começando pela análise estática, nós temos que uma treliça será estaticamente determinada, considerando aí ela externa, se M mais 3 for igual a 2 vezes J, onde M é o número de elementos de barras e J é o número de nós. Ou seja, nós temos, que o número de equações dados por 2 vezes o número de nós, 2 porque nós temos duas equações em x e y, será igual ao número de elementos de barras mais 3. E esse 3 aí é em decorrência, da quantidade máxima de incógnitas nas reações aí de apoio. Dado que as reações de apoio nós podemos considerá-las como um sistema de corpo rígido, treliça como corpo rígido, e consequentemente temos 3 equações para resolvê-lo. Ou seja, resumindo, a treliça estaticamente determinada e completamente vinculada indica que as reações desconhecidas e as forças em todos os elementos podem ser determinadas, sendo que a treliça não se move e nem entra em colapso. Se ela for estaticamente indeterminada, significa que M mais 3 será maior que 2 vezes J, ou seja, a treliça é indeformável e redundante, onde o número de incógnitas é maior que o número de equações independentes. Por fim, se a treliça for instável, M mais 3 será menor que 2J, ou seja, ela não será rígida, sendo deformável e entrará em colapso até sob seu próprio peso. O que isso significa na prática? Nós temos então um primeiro caso, onde a mesma treliça, em ambos os casos, no primeiro ela tem um apoio em A e um apoio em F, e no segundo ela tem um apoio em A, porém o apoio em F deixa de ser um rolete e passa a ser um pino. Olha só como a escolha de apoios influencia diretamente na estabilidade. No primeiro caso, onde ela é sustentada por um pino e por um rolete, não há rigidez e ela vai entrar em colapso sob seu próprio peso, porque a gente não tem a restrição nesse movimento aqui, ó. Logo, nós temos a tendência da treliça fazer o quê? Entrar aqui em queda, uma separação aqui, Ela vai inclinar, os pontos C e S tendem a descer. Já no segundo caso, a presença do apoio do tipo pino, a treliça se torna rígida e não entra em colapso. Logo, tem aí a importância de definir apoios corretos e verificar, antes da resolução do problema, se a treliça é passível de projeto, é passível de cálculo. Não adianta nós iniciarmos os cálculos se não verificarmos se ela é estaticamente determinada. Mas para isso temos algumas facilitações, algumas macetes e simplificações que facilitam a análise. Membros de força zero são o primeiro caso de simplificação e facilitação. O que é esse membro de força zero? São membros que são utilizados na treliça para aumentar a estabilidade durante a construção ou para fornecer um apoio adicional se o carregamento for alterado. Em geral, esses membros de força zero podem ser determinados por observação direta em cada um dos nós e também são conhecidos como membros sem força. E aí, se soubermos identificá-los, conseguimos então promover uma simplificação no sistema, ok? Temos aqui um exemplo. Esse exemplo tem uma treliça, no qual a treliça tem um apoio em F e um apoio em B, certo? Ok, vamos analisar então o nó A. Tá aqui o nó A. Quais são as reações nesse nó A em decorrência de isolarmos dele da estrutura? Nós temos uma força AF, dado esse segmento AF, e uma força AB, certo? Ok, qual o sentido? Tração ou compressão? Não sei, na dúvida vou adotar então no sentido de tração.
Para esse nó estar em equilíbrio, a treliça, sabendo, né, que uma treliça em equilíbrio, o nó precisa estar em equilíbrio, o método dos nós traz isso pra gente, nós temos que o somatório de forças em x tem que ser igual a zero e o somatório de forças em y tem que ser igual a zero. Logo, somatório de forças em x igual a zero, nós só temos FAB em x, então FAB tem que ser zero. Somatório de forças em y igual a zero, FAF tem que ser zero. O que isso indica pra gente? Que o membro AF e o membro AB são membros de força zero, não há presença de membros. Mas, Rina, e se eu tiver uma força aqui? Essa força é a minha força FA. Lembrando que FA, intensidade, é igual a FAF. Logo, nós não temos, né, esse membro nem esse membro. Eles estão aí no sistema apenas para aumentar a estabilidade ou fornecer aí condições para um apoio ou um carregamento adicional. Da mesma forma, vamos analisar o nó D. O nó D, então, adotando o nó D, que ele tem uma força aqui, né? DC, tração, e uma força DE, considerando tração. A mesma análise, somatório de forças em x igual a zero e somatório de forças em y igual a zero. Sabendo disso, quem que é a minha força em x ali? É a componente FDE, certo? Que é quem? FDE seno de θ, certo? Tem mais alguma força? Não. Menos aqui, porque está direcionada para a nossa esquerda. E isso tem que ser igual a zero. O nosso θ aqui não vai gerar um seno zero, logo, quem é zero? FDE. Somatório de forças em y, o que nós temos? Menos FDC menos FDE cosseno θ igual a zero. Se eu já sei que isso aqui é zero, logo FDC também será zero. Outra informação relevante. Aqui nós falamos que estamos adotando tração porque não estamos considerando, né, fazendo uma observação direta na direção da força. Mas se aqui nós colocamos o FDC para baixo, se a gente tivesse algum valor, né, outras forças envolvidas, o FDE teria que ser nesse sentido, para em Y elas se anularem, certo? Mas como o FDC é zero, isso não interfere. Logo, todos são zero, significa que esse membro é membro de força zero e esse membro é um membro de força zero, ok? Então, simplificando o sistema, nós temos essa representação. Nós conseguimos eliminar, né, 4 membros de estrutura, que são membros de força zero. Resumindo, se nós conseguirmos identificá-los, nós temos uma simplificação da análise e faremos menos cálculo, gastaremos menos tempo para a resolução de um problema ou de um projeto. Alguns casos especiais. Nós temos aqui nessa situação que as forças nos elementos opostos devem ser iguais. Observe que nós temos aqui F, AE, F, AC, F, AD e F, AD, que é essa representação, certo? O que essa representação nos diz, né? Nos fornece um polígono no qual nós saímos, por exemplo, desse ponto para o resultante ser zero, né? A soma desses vetores tem que voltar para o mesmo ponto. Então, FAE, FAB, FAC, FAD voltou para o mesmo ponto. Para a gente conseguir retornar no mesmo ponto, esse vetor tem que ter a mesma intensidade desse e esse vetor tem que ter a mesma intensidade desse, já que AD e AD aqui são colineares e AE e AC são colineares. Logo, né, forças que estão em elementos aí opostos, que seria, por exemplo, AE e AC, elas têm que ser iguais. Já nesse segundo caso, nós temos que, como as forças em dois elementos opostos devem ser iguais, então nós estamos trabalhando, por exemplo, AD e AB, sabendo que elas são iguais, se P for zero, o que acontece com AC? AC será um membro sem força aplicada, um membro
de força zero, certo? No último caso, nós temos que, se nós temos elementos colineares, então a gente tem aqui, por exemplo, AB e AD. Nós temos, né, um caso claro de elementos sem força aplicada, se fizermos uma modificação igual está aqui. Por quê? Aqui eu vou ter uma componente totalmente em X e aqui eu vou inserir uma componente. A partir do momento que eu faço isso, eu estou inserindo uma componente em Y aqui, ó. Como o AB não fornece uma componente em Y, aqui zero, consequentemente, essa força aqui vai ter que ser zero e essa também será zero. Ou seja, né, se a gente tem forças, né, em membros colineares aí opostos, elas têm que ser iguais. E se a gente tiver uma situação no qual a gente tem duas forças atuando no membro e elas não são colineares, esses membros vão ser de força zero, dado que elas vão se anular em termos dessas componentes, né? Considerando que a gente tem uma força com uma componente só e a outra força com duas componentes. Se elas forem perpendiculares, elas também serão igual a zero, como vimos no slide anterior.